já posso sentir a tua presença. Não me deixe ficar sem o teu tocar. Não me deixe ir. Sente, sente. Não me deixe ficar sem o teu tocar. Não me deixe ir. Sente, sente. Então vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem. Então vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem. Oh. Quantos já podem sentir a presença dele aqui? Oh, que o Senhor venha crescer dentro de nós, e a cada dia as pessoas venham ver o brilho do Espírito Santo dentro de nós, que venhamos ser cheios até transbordar. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos. Declare que ele cresça, que ele cresça. Aleluia. Ele apareça, eu me constranja. Oh, aleluia. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor. Aleluia, Jesus. Nós acabamos de chamar Ele, vem como nunca antes, e também de dizer que Ele cresça e que eu diminua. Então nesse momento eu quero que você declare que não há Deus maior do que o nosso Deus. Amém? Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Glória. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Não há Deus maior. Você pode dizer isso, igreja? Não há Deus melhor. Não há Jesus, não há Jesus. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus. Diga isso a Ele, porque Ele está aqui te ouvindo. Aleluia. Não há Deus. Não há Jesus. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu
não há Deus maior. Não, não há Deus melhor. Não, Tu és não santo, há. não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há, Jesus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas quem sabe você entrou aqui nessa noite como uma árvore cortada. Alguém olhou para você e falou assim: já acabou, aí não tem mais fruto. E Jesus vem e fala assim: tem sim, porque eu sou a água que rega essa árvore. Aleluia. Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Você pode já ter ouvido isso, né? Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir. Eu creio, Jesus. A esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar, porque a água está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho. Eu creio que você irá contar e diz assim, ó: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem. A resposta vem do nosso Deus, aquele que nada e nem ninguém pode parar. Oh, aleluia! Quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz. Ele vem, ó, mas Deus diz: tem e fala vida assim, ó: aí, e eu vou restituir a esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas, e se cair
você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas há o cheiro das águas. Aí você vai dizer assim, ó. Oh, aleluia. Assim, ó. E restaurou os meus sonhos, restaurou a minha fé. E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família. E hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer, até tinha estrutura, mas veio a morrer, me lembrava da promessa, pra não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia que ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz, ainda há esperança, alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar. E essa água é Jesus. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi meu ministério Deus levantar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi minha família Deus salvar. Aplauda Ele porque Ele é digno, porque Ele merece. Nós te amamos, Jesus. Queridos, a paz do Senhor Jesus, podeis assentar em nome de Jesus. Noite de louvor e adoração com a família. Louvor e adoração ao Senhor com a família. E a pergunta que eu costumeiramente faço: você está bem? Se você estiver bem, o seu culto será maravilhoso. Amém? Você concorda com isso? Se você estiver bem, o seu culto será maravilhoso. Não viemos aqui assistir um culto, viemos aqui prestar um culto. Amém? Glória a Deus. Esta consciência nós devemos ter. Não viemos assistir, viemos prestar um culto. Com isso eu quero louvar a Deus pela presença dos amigos, pela presença dos visitantes nesta noite. Deus em Cristo vos abençoe poderosamente. Quem está aqui pela primeira vez? Primeira vez, tem um casal aqui. Alguém mais? Tem ali. Não, Marquinho não é visita, Marquinho já tem vindo já. Glória a Deus. Tem mais alguém aqui? Aqui atrás. Mais alguém? Pela primeira vez. Glória a Deus. Vocês são da casa. Eu vou contar de 1 a 3, a igreja vai dizer: seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? 1, 2, 3, sejam. Na tribuna conosco o presbítero Luiz Bittencourt, o bispo Carlos e aí da casa, tem vindo, tem visitado, tem congregado conosco, a esposa do Luiz também, da Lila. Deus abençoe nossa irmã, são nossos amigos.
ministerialmente falando, e amigos mais chegados que irmão. Amém? Livro que é uma carta, alguém segura esse menino. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo é o de número 11. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo é o de número 11. Nós temos estudado a Bíblia e, em especial, temos estudado esta carta, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, versículo por versículo. E tem sido muito edificante para nós. O Senhor tem falado muito aos nossos corações, de maneira que tem sido uma mensagem confrontadora, né? Tem sido uma mensagem muito confrontadora. E eu tenho certeza que você será confrontado nessa noite com esse capítulo aqui, o capítulo de número 11. Os que acharam podem confirmar? Amém? Verso 1 a seguir o texto diz assim: digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares. Só eu fiquei, e buscam a minha alma. E buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Versículo 7. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Versículo 8. Como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhe os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. De primeira instância, é um texto meio complicado para você entender na leitura. Mas essa carta, o apóstolo Paulo, em especial no capítulo 11, ele está falando acerca dos remanescentes em Israel. O livro de João vai dizer que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que o recebeu, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Hoje nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. A carta de Pedro, a carta universal, no capítulo de número 1, versículo 9 a seguir o texto, capítulo 2, versículo 9 a seguir, ele vai dizer que nós que outrora não éramos povo de Deus, fomos alcançados por misericórdia e graça do Senhor, para que fôssemos considerados sacerdócio real, nação santa,
povo adquirido, arrancado das trevas, para anunciar as virtudes do reino de Deus, tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. E a Bíblia vai revelar que essa graça se estendeu tanto a judeu quanto a estrangeiros. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, já citei, só vou fazer uma introdução para nós chegarmos no capítulo 11 e você chegar o pleno discernimento do que eu quero ministrar nessa noite. No capítulo 2, versículo 10 e 11, a Bíblia vai dizer que haviam cretenses, árabes, Capadócia, pessoas da Frígia, da Mesopotâmia e forasteiros romanos. E alguns galileus que estavam ali em Jerusalém, eles começaram a perceber que o evangelho de Deus, o evangelho do reino, estava sendo pregado pelos galileus, de maneira que toda aquela circunvizinhança do mundo antigo entendeu quais eram as grandezas do reino de Deus através de pessoas simples, galileus. A expressão aqui no capítulo 2 de Atos é galileus. A raiz é pessoas simples, homens simples, eram pescadores. Tanto que Pedro se levanta para falar acerca do que eles estavam questionando, dizendo: estão bêbados, estão embriagados a esta hora do dia. E Pedro se levanta para dizer o seguinte: eles não estão embriagados como vocês estão dizendo ou afirmando estar. O que vocês estão vendo é o que o profeta Joel havia dito: no final dos tempos o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne. De maneira que o evangelho do reino foi pregado, e toda a circunvizinhança do mundo antigo, pessoas de outras nações que estavam na festa popular judaica em Jerusalém, foram evangelizados. Naquele dia, quase 3.000 almas se converteram na pregação do apóstolo Pedro, na pregação do discípulo Pedro, homem simples, pescador, e agora ele traduz aquilo que eles estavam ouvindo e quase 3.000 almas se convertem. O Espírito Santo desceu em Jerusalém, no livro de Atos dos Apóstolos, 50 dias depois da Páscoa, cumprindo-se o dia de Pentecostes, festa da colheita. Jesus havia dito: fiquem em Jerusalém até que. Aqui no versículo 11 do capítulo 2 havia forasteiros romanos, voltaram para Roma, novos convertidos. Haviam ali judeus convertidos ao cristianismo e romanos convertidos ao cristianismo. Paulo agora escreve, desde o capítulo 1 até o capítulo 11 que nós estudamos, ele está aqui falando acerca da graça de Deus que é revelada ao homem, em detrimento do que muitos pensavam na sua época, a saber, os judeus, que a graça de Deus, ou melhor, a salvação de Deus, a justificação de Deus, só viria para um povo exclusivo. E Deus não é Deus de um povo exclusivo, Deus é Deus do homem. Você perdeu de dar um glória. O texto que nós lemos no capítulo de número 11, versículo 1 a seguir, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. O texto vai dizer o seguinte: digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? Ele mesmo responde: de modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele está dizendo aqui, eu também sou judeu. Deus não rejeitou o seu povo, de forma alguma. Antes ele veio para o que era seu, mas os seus não recebeu. E ele disse no capítulo de número 10, vou chamar de meu aquele que não é meu, vou chamar de amado aquele que não é meu amado, vou chamar de justo aquele que não era justo. No capítulo 2, eu já falei aqui, vou repetir para você, fazer um retrospecto desse livro, dessa carta. Ele diz: não obstante terem conhecimento de Deus, fizeram pouco caso disso,
E Deus os entregou às suas próprias paixões, cegando o entendimento e obscurecendo os seus corações. Homens amantes de si mesmo, deixando o uso afetuoso, homem com homem e mulher com mulher, infiéis nos contratos, detratores. E Paulo vai falar acerca da conivência e da prática com relação a isso. No final do capítulo de número 13, ele vai dizer: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Paulo vai falar acerca da salvação, da justificação, que não é por meritocracia, não é pela capacidade, pelo know-how, pela competência em cumprir a lei, mas a justificação viria por meio da graça. Do contrário, não seria graça, seria lei. Só Jesus veio no capítulo 5, versículo 17 de Mateus, para cumprir e cumprir toda a lei. Ele disse: eu não vim, não cuides que eu tenha vindo para abrogar a lei. Muito pelo contrário, eu vim para cumprir a lei. Você está aí? Ele disse: eu vim para cumprir a lei. Para cumprir toda a lei da Torá, irmão, teria que ser alguém perfeito. O homem, em sua essência decaída, em sua natureza pecaminosa, em sua natureza herdada abraâmica, ele, ou melhor, adâmica, ele não teria condição de si mesmo de cumprir toda a lei. Jesus veio, curou, libertou, obedeceu, foi levado no madeiro, foi pendurado na cruz, fez a obra do Senhor, anunciou o reino de Deus, revelou a graça de Deus, aquilo que João disse: Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é a expressão do amor, da bondade, da misericórdia de Deus em carne entre nós. João 8,32, a palavra vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O conhecimento do cristianismo trouxe, por sua vez, a porta de salvação para a humanidade. O homem um dia estava caído por causa da sua paixão, por causa da sua concupiscência, mas através da vida de Cristo, ele alcançou a sua remissão no Calvário. Por um Adão veio o pecado, mas pelo segundo Adão, a remissão, a justificação. Talvez alguém aqui já tenha pensado o seguinte: um homem que peca, ele jamais conseguirá alcançar a salvação e a justificação em Deus, porque ele é frágil, ele é falho, na sua essência ele só faz errar. O homicida muito menos, a prostituta muito menos. Então você nunca entendeu o que é a graça. A graça de Deus alcança ao mais vil pecador. A graça de Deus justifica ao mais errante homem em seus caminhos. A graça de Deus redireciona ao homem para a rota da salvação. A graça de Deus coloca aquele que se havia perdido para o caminho no centro da vontade de Deus. O profeta Isaías, ele falou acerca disso. Quando você ouvir uma voz por detrás de ti falando, ela vai dizer: este é o caminho, andai nele. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A justificação em Deus vem por meio da graça de Cristo Jesus. Então Deus rejeitou o seu povo de forma alguma. Muito pelo contrário, Ele não rejeitou o seu povo. Projeta para mim, por favor, Efésios capítulo de número 2, versículo de número 11. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Você mantenha a sua Bíblia aberta, irmão, para compreender o que eu estou pregando, por favor.
Capítulo 2, versículo 11, a seguir o texto diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne. Por que gentios na carne? Porque foi um povo que foi alcançado pela graça, e que segundo a lei era um povo incircunciso, não tinha um sinal da aliança de Deus, como todo hebreu tinha. E chamados para a incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, versículo de número 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Olha a sequência disso. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Olha a sequência. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Olha aí. E derrubando a parede de separação que estava no meio, olha a sequência, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Você foi alcançado pela graça que rompeu tempo, cultura, que rompeu geografia, mas que por meio do sangue derramado na cruz do Calvário, derrubou a parede que estava entre nós, e em si mesmo, por meio do sangue dele, aleluia, a Bíblia vai dizer que nos restaurou para uma nova criatura. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Filipenses, no capítulo 3, eu não julgo ter alcançado a estatura, mas eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, no prêmio, para receber o prêmio na soberana vocação em Cristo Jesus. Você não entendeu ainda? O que eu estou dizendo é que cristianismo é transformação de mente, cristianismo é mudança de direção. Eu andava errado, eu andava mentindo, eu andava me prostituindo, mas agora eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, eu fui resgatado, eu faço parte da nova aliança, o sangue dele me comprou, ele me lavou lá na cruz do Calvário, para que o velho homem morresse, e agora a nova criatura em Cristo Jesus alcançasse a plena libertação do conhecimento de Cristo, porque a justificação não vem pela meritocracia, não vem pela sua herança, não vem pela aliança, nem pelo sinal na carne, mas pela graça do conhecimento daquele que liberta. Quem está entendendo? Um só povo. Hoje eu vinha de Salvador para a feira, e o Espírito Santo falou no meu coração o seguinte: haverá uma surpresa muito grande no dia da volta de Jesus Cristo. Uma surpresa muito grande. Quem eu pensava que iria, não vai. Quem eu pensava que iria ficar, vai. Porque nós temos o mau costume de condenar as pessoas, de justificá-las segundo a nossa religiosidade, segundo o nosso parecer, e pouco importa para Deus a sua e a minha opinião. Quem nos justifica é Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo? Olha para quem está do seu lado, pergunta para ele: você está em Cristo? Não haverá condenação para aqueles que estão em Cristo. E os que não estão? Condenação. O próprio texto afirma, sem dizer ipsilita do que eu estou falando. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, mas para os que não estão,
haverá condenação. Sabe por que as pessoas não se convertem, não são convertidas ao Evangelho? E muitos dos que estão aqui ainda não são convertidos? Porque não sabe o que é a vida eterna. Não faz nenhuma noção do que seja a vida eterna. Muita gente está pensando que viver o cristianismo é isso aqui. É vir ao domingo para cantar algumas músicas, introdução de abertura de culto, 3 louvores, pregação, oração final, oferta, bênção apostólica e casa. Isso não é cristianismo. Isso é congregação. Nunca foi cristianismo. O cristianismo não começou dentro das sinagogas. Eles colocaram ele para fora. O cristianismo não se desenvolveu dentro das sinagogas, porque eles não queriam que ele falasse lá dentro. O cristianismo começou nas ruas, nas casas. Até porque Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Aqui nós estamos para edificar a nossa fé e lá fora manifestar ela. Olha o que diz a sequência, capítulo de número 11, versículo de número 7, carta aos Romanos. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. O texto que nós lemos começa com uma queixa citada pelo apóstolo Paulo com relação a Deus, por intermédio da vida do profeta Elias. Ele disse: Senhor, mataram os teus profetas. Olha que pretensão. Mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu sobrei em Israel. Muito pretensioso. Muito pretensioso. Não é verdade? É muito pretensioso. Só eu fiquei e buscam a minha alma. Olha o questionamento. E vem a resposta de Deus: reservei para mim. Olha a autoridade. Reservei para mim. Olha a eleição. Eu escolhi. Porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Eu quero dizer, vou abrir um parêntese aqui e falar algo para você nessa noite. Faça-se um escolhido de Deus. Não esteja somente no meio dos chamados. Se faça ser escolhido por Ele. Como pastor? Se coloque na posição que Deus quer. Ninguém aqui que está aqui nessa noite estar enganado acerca do seu posicionamento em Deus. Ninguém aqui está enganado acerca do seu posicionamento em Deus. Não precisa você nem me responder. O seu coração já falou com você. Todos que aqui estamos sabemos muito bem se estamos indo bem com Deus ou não. Sabemos quando estamos agradando ao Senhor ou não. Você sabe quando você agrada a sua esposa? Você sabe quando o seu filho te agrada, quando você está agradando o seu filho? Da mesma maneira com Deus. Deus é pai e você é filho. Ele é Senhor e você é servo. Ele é Criador e você é criatura. A sua comunhão com Deus, independente de credo religioso, queridos. Eu não estou falando de religião aqui não, de denominação, melhor dizendo. Eu estou falando de relacionamento com Deus. Tenho repetido isso ao longo desse tempo. A minha relação com Deus, você sabe por quê? Deixa eu aqui interromper essa fala. Por que Deus permite você pecar?
para que você chegue à plena consciência do seu erro. A transgressão vai lembrar ao indivíduo que há uma lei. A desobediência vai lembrar ao indivíduo que existe o caminho certo. Vamos na sequência do texto. Você está aí, irmão? Amém? Quem está entendendo? Olha o versículo de número 8. Como está escrito: Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Aqui é o profeta Isaías. Paulo está citando o que Deus fez com o profeta Isaías, porque o povo estava dando as costas para Deus. E o que foi que Deus permitiu? Aquilo que Paulo falou no capítulo 2. Não obstante ter conhecimento de Deus, Deus nos entregou as suas paixões, escurecendo os seus olhos, obscurecendo o seu coração. Você já viu quem está vivendo numa vida de pecado enxergar o que é correto? Está cego. Deus está falando. Ele diz na minha alma aqui. Eu sinto isso de Deus aqui nessa noite. Que Ele está lá, Maia Sébria. Ele está falando com você. Você sabe que você... Lá vai, você está errado, nós sabemos quando estamos saindo da rota de Deus. O Espírito Santo lembra-nos quando estamos nos distanciando do seu propósito. Ele está falando para mim, para você hoje: volta para o centro, porque você é remanescente. Volta para o eixo, porque você é remanescente. Ele está falando para você hoje, meu irmão, minha irmã, volta para o centro. Ele não rejeitou o seu povo, muito pelo contrário. Deus não é Deus de um povo só, Deus não é Deus de denominação, Ele é Deus do povo, Ele é Deus do homem. Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus se estende a você, irmão. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem, versículo 11, de modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, versículo 14, para ver se de alguma maneira posso incitar aos ciúmes os da minha carne, e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? A rejeição dos judeus serviu para abrir a porta de adoção aos gentios. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? A rejeição dos judeus foi a porta de adoção para aqueles que não eram povo de Deus. A vontade de Deus era que eles pecassem? De maneira alguma. Mas o seu erro incitou, despertou o desejo de ser alcançado por um Pai, por um Deus de graça, por um Deus de misericórdia. É por isso que eu falo aqui, nós temos muito mais motivos para agradecer do que pedir. Em vez de pedir um carro novo, uma casa nova, irmão, prioriza o reino, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Você não é mais sobrinho, você não é estrangeiro, você é filho de Deus, aleluia. Deixa eu ver se tem alguém que entendeu isso aqui. Você é filho, e quem é filho pede ao Pai
pai. E o filho que pede o pai dá. Porque ele não vai negar coisa alguma a seu filho. Qual é o filho que pedindo ao pai pão, o pai vai dar pedra? Ainda que a mãe e o pai o abandonem, o Senhor jamais nos abandonará. Você é filho. Privilégio. O privilégio de estar no domingo à noite com a família congregando, para ter a consciência de que nós somos filhos, eleitos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, fazemos parte da mesma família. Deus não é um Deus denominacional, Deus não é Deus da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana, da Pentecostal. Deus é Deus do seu povo, de todo aquele que nele crê, não perecerá, mas terá a vida eterna. O que essa geração não entende, e nem as outras passadas, é que o amor de Deus rompe as denominações, os dogmas, as religiões. O que esta geração e as outras gerações não entendem é que Deus amou o mundo de tal maneira que o próprio apóstolo João expressa, dando o teu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não tenha morte espiritual, não morra para a eternidade, mas viva eternamente para reinar como filho de Deus nas mansões celestiais, a saber, em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Oxalá se não fosse vertido aquele sangue na cruz do Calvário. Alguém chega para ele, mas Senhor, não faça isso. Ele disse: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas do Pai, das coisas de Deus. Ele chega no Getsemane e ora ao Senhor e fala: Pai, passe de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. A Bíblia vai dizer que ele vai sendo levado, passa pela via dolorosa, é despido, alguém vem e ajuda-o, mas ele vai até o final, é levantado no madeiro, furaram a sua costela, foi despido, foi exposto, desfigurado, mas não reclamou, e ainda ali na cruz do Calvário salvou ainda a dois pecadores, ou melhor, aquele que reconheceu quem ele era, pelo fato de estar ali entregue, porque ele mesmo se entregou por mim e por você. Você compreende isso? Você aceita esta verdade bíblica? Você aceita isso no teu coração? É preciso saber o porquê nós estamos aqui para cultuar a Ele. Não simplesmente para balbuciar uma música que está aí estourada no YouTube, estourada nos aparelhos smartphones, estourada na MK Music, Central Gospel, seja lá qual for a gravadora, mas porque nós somos adoradores. João 4:24. Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É o meu espírito adorando ao Espírito de Deus. Irmão, a minha oração é: Deus incendeia essa juventude, presbítero Luiz. Deus incendeia o coração dos senhores, das senhoras. Deus arranca as escamas dos olhos deste povo que não conseguem enxergar a graça, porque, meus irmãos, é para você queimar lá na faculdade, é para você queimar lá na empresa, é para você queimar como, pastor? Se deixar ser visto pela graça que está sobre a tua vida, seja reconhecido pela unção, pela presença, pelo poder de Deus na tua vida. Aí eu vivo uma vida de naturalidade, uma vida comum, uma vida rasa, uma vida superficial, aquém do que Deus quer.
Desde quando o Senhor quer que eu faça a diferença aonde eu estiver? Isso não é um discurso de um pregador pentecostal, inflamado pelo Espírito Santo somente. Isso é um discurso bíblico, irmão. Isso é uma verdade bíblica. Paulo está dizendo aqui, Deus não é Deus que faz acepção de pessoas, Ele te escolheu também. Ele te chamou também. O sangue de Jesus na cruz do Calvário não foi somente para o católico, não foi somente para o assembleano, não foi somente para o presbitério, para o presbiteriano, foi para todo aquele que nele crê. Capítulo 10, versículo 9, olha o que o texto diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Onde é que ele está falando aqui de denominação, irmão? A eleição de Deus para salvar rompe com os paradigmas religiosos que foram estabelecidos por nós. Eu uso um dread, eu pinto o cabelo de verde, eu pinto o cabelo de azul. É para salvação. Todo aquele que nele crer. Crê com o coração para justificação. Confessa com a boca para a salvação eterna. Você já levou alguém para compreender o que é salvação em Deus? Creia no coração para ser justificado por Ele, e confesse com a sua boca para que alcance a salvação. Você já levou alguém a essa compreensão, irmão? Precisamos levar as pessoas a esta compreensão. Crer para a justificação e confessar para a salvação de si mesmo. Olha a sequência do texto, eu não vou me delongar. Capítulo 11. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Olha que texto. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, sabe o que é isso aqui? Oliveira brava, que dá em rocha. Olha a sequência. Foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Alguns judeus convertidos ao cristianismo estavam vivendo um atrito com cristãos romanos. E Paulo está falando com esses cristãos romanos aqui, acerca da graça de Deus, está falando: vocês não são superiores a eles. Vocês são oliveiras bravas que foram enxertados. Olha a sequência do texto. Não te glories, versículo 18, contra os ramos, pois se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado, ou enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, os judeus. E tu estás em pé pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E para alcançar o dom da fé,
a graça salvífica, precisa entender. Paulo disse: como ouvirão se não há quem pregue? O entender, o perceber, o conhecer, o que João fala 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem está entendendo? Olha a sequência desse texto, versículo 21. Porque se Deus não poupar os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Ou seja, olha, Romanos, não se vanglorie não, porque alguns judeus que não creram em Cristo, ou que não estão aceitando a conversão dos gentios, dos estrangeiros ao cristianismo, e estão se achando ser a classe privilegiada para a salvação, que vocês não é a bola da vez não. Se vocês estão em pé, é por causa da raiz. Quem é a raiz? Aponta para Abraão. Abraão foi conhecido como pai da fé, e por isso foi imputado por justiça, foi justificado por meio da sua obediência a Deus. A raiz de toda a árvore aqui é Abraão, a fé de Abraão em Deus. A oliveira, os ramos aqui, é o povo judeu. Mas o povo grego que foi enxertado estava se achando. Se vocês estão em pé, é por causa da fé, da raiz, que é a raiz que manda para os ramos enxertados o alimento necessário. Então, se você está em pé, se você prega, se você canta, se você toca, se você louva, é por causa da misericórdia de Deus, é por causa da graça de Deus, é por causa do favor de Deus. Você nem merecia, irmão. Eu nem merecia estar aqui em cima hoje pregando, mas o amor, a misericórdia, o fato de estar aqui pregoando para você, não faz de mim melhor do que Senhor ninguém. Eu só estou aqui porque me disponibilizei para Deus me encher, para Deus me queimar. Então eu te convido nessa noite, se disponibilize para Deus te encher e você queimar, para que outros sejam alcançados pela mesma graça. Você está aí, irmão? Oh, glória! Vocês não são superiores. Olha o que diz a sequência. Olha o que diz a sequência. Tem gente que arrota a santidade, né? Meu Deus. Tem gente que arrota a santidade, né, bispo? Acha que é a última Coca-Cola do deserto. Acha que é o último biscoito do pacote. Ontem à noite eu fui assistir uma luta de UFC. Eu apostei as minhas moedas. É uma hipérbole, tá? Eu não apostei não. É força de expressão. No tal do Paulinho Borrachinha. Eu falei, esse camarada vai detonar. Vai derrubar nem sei o nome, a Alcedânia, a Adesanya. Irmão, pense numa frustração. Pense. Um homem técnico, preciso, franzino, e a máquina de demolir foi uma cacetada só. Beijou a lona, se achando a bola da vez, invicto desde a sua primeira apresentação. Ainda fez hora do oponente dizendo, você é magro assim porque passa fome. No dia da pesagem, ele foi de faixa preta, porque ele lutava jiu-jitsu, né? Foi de faixa preta de jiu-jitsu e tirou uma faixa branca para entregar ao oponente. Olha para aí, irmão. Subestimou o opositor. Totalmente antiesportista. O que aconteceu? Por se achar? A Bíblia diz em Provérbios que a soberba precede a queda. A soberba precede. Todo grande homem de Deus, antes de cair, ele se ensoberbece. Pode observar isso. Pode observar isso.
Toda grande mulher de Deus, antes de vir a queda, beijar a lona, se ensoberdece, se envaidece, acha que é de si mesma, acha que vem de si mesmo. Hoje de tarde eu vim para aqui falar: Deus, me dê graça, me capacita, me direciona, me fortalece, fala comigo, porque se do alto não vier, o homem aqui na terra gagueja. Não obstante a pregar alguns dias, não significa que eu tenha a habilidade para pregar aquilo. Irmão, não é o que eu quero, é o que Deus quer. Não é o que eu acho, pouco importa para Deus o que é que eu estou achando ou não. O que você está achando ou não, Deus quer fazer a vontade dEle prevalecer na minha e na sua vida, irmão. Versículo 22, olha o que diz: considera, olha que palavra, pois a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo benignidade, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Ele está dizendo aqui, ó, se judeu, se Israel eu corto, quanto mais um enxertado eu não vou cortar, não? Aí tem gente, irmão, que está muito enganado. Ele está achando que falar em línguas estranhas, pregar bem, ter dons espirituais, são indicativos para a salvação. E não são. Os dons o Senhor concede sem arrependimento. Você sabe o que é isso? Deus não toma. Os dons são irrevogáveis, Ele dá sem arrependimento. Por que Deus dá? Porque Deus dá para uso de edificação na casa dEle. Então não pense em você, porque se você toca, se você canta, se você fala bem, se você prega, corrija a sua vida hoje. Corrija a sua vida agora. Corrija a sua vida já. Não tem negócio de meia palavra aqui não, a palavra é essa. Corrija o seu caminho, reveja as suas questões, como você fala, a maneira que você interpreta. Precisamos andar à luz da palavra, para que os nossos passos sejam aprovados por Deus. Do contrário, só estamos tendo luz na cabeça, luz na mente, mas os nossos passos estão indo para o abismo. E está cheio de gente assim, ó. Não é pouco não, irmão. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece ser perfeito, mas o seu final é caminho de morte. Paulo perseguiu os cristãos de tal maneira que em Atos 9:1 o texto diz que ele respirava ameaças e morte, julgando no coração estar fazendo alguma coisa para Deus. Zeloso da lei, fariseu. Ele ainda disse assim, ó, eu posso me exceder a qualquer um, fariseu, porque eu sou zeloso do que faço. Aí na estrada em Damasco, Deus olha para ele e diz assim, ó, dura coisa para ti é, Saulo, recalcitar contra os arguilhões. Por que me persegues? Ele estava indo para onde? Perseguir cristãos, julgando no seu coração que estava indo fazer alguma coisa para Deus, mas estava sendo rejeitado por Deus. Ei, você, cuidado com o que você faz aqui dentro da casa de Deus. Não venha cantar por cantar, não venha tocar por tocar, não venha dançar por dançar, não venha pregar por pregar, não venha dirigir o culto por dirigir. Nada do que fazemos aqui pode estar oculto diante dos olhos dos homens, mas diante dos olhos de Deus nada passa desapercebido. Eu venho de Deus profetizar nesta noite para a tua vida, para mim mesmo, porque a palavra corta aqui, corta lá. Nós precisamos nos converter, porque do contrário, quando Jesus voltar, iremos de passos largos para o inferno.
a placa, a palavra profética não vai entrar no céu. A Assembleia de Deus, a placa não vai entrar no céu. Quem vai entrar no céu são os lavados e redimidos no sangue do Cordeiro, irmão. Para com esse negócio. Eu pertenço a A, eu pertenço a B. Paulo disse, uns se dizem ser de Apolo, outros se dizem ser de Paulo. Eu pertenço a Cristo, é a Cristo, porque eu sigo a Ele. Eu sigo, são os teus passos, são os teus exemplos. Aí fica a gente colocando a sua fé em cima de pastor, se espelhando em A, se espelhando em B, e ele não é firme na palavra, não tem alicerce na palavra. Na primeira escorregada do pastor, ele desvia, ele nunca se converteu, ela nunca se converteu, aí usa a queda alheia para justificar a sua fraqueza. Mas eu quero te chamar nesta noite para o centro da vontade de Deus, para você crescer na graça e no conhecimento das Escrituras Sagradas. Irmão, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade. O salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Para de encher a sua sacola de bolotas do diabo. Para de encher o seu coração de falsas promessas. Para de se deixar ser enganado e iludido. A palavra que vai te levar para o céu é: arrependa-se dos teus pecados, deixe o ímpio o teu caminho, abandona a ira e se converta ao Evangelho. Ame a tua esposa como Cristo amou a igreja. Aleluia. Esposa, seja submissa a teu marido, assim como a palavra diz: a mulher sábia edifica a tua casa. Vós, filhos, seja submisso aos vossos pais, para que te vá bem e o Senhor te prospere longamente para a glória do Senhor. Para de se enganar, de se iludir. Fé enferma. O nome disso é fé enferma. Anda doente o tempo todo e precisa ir numa campanha aqui, ali e acolá para receber remédio. Deus não é Deus de paliativo. Deus é Deus de cura. Deus é Deus que sara. Sabe o que? Oh Deus. Ele diz assim: Ele faz a ferida e Ele mesmo vem sarar. Por que Ele faz a ferida? Porque Ele mostra para você aonde precisa ser tratado. Ele mostra para mim aonde precisa ser corrigido. Ei, essa semana, amanhã é segunda, começa amanhã. Ou melhor, começa hoje em casa, conserta. Corrige. Traz para o eixo. Começa segunda-feira diferente das outras. Não espere terminar 2020 para fazer aquela oração religiosa na igreja, no culto da virada, não. Começa amanhã mesmo, já modificar o que precisa ser modificado, aquilo que você tem sido permissivo. Sabe por quê? Porque Deus é o mais interessado em te abençoar. Ele é o mais interessado em nos abençoar. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer fazer com que você viva o melhor dessa terra. Versículo 23, para nós finalizarmos. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Ou seja, há esperança de restauração para Israel. Há esperança. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Olha que coisa. Porque se tu fostes cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira,
quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Eu venho de Deus dizer para alguém aqui: há esperança para você que está afastado da presença de Deus. Há esperança, porque se haveria esperança para o próprio povo dele que não recebeu, quanto mais para você que não viu, mas crer naquele que tudo pode, tudo faz e tudo é. Se coloque em pé que eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Glória. Glória a Jesus. Não dá para pular com uma palavra dessa. Com o entendimento que essa geração tem, não pula. Com o entendimento que nós fomos acostumados, não pula. Então precisa mudar a forma de pensar. Precisamos mudar o nosso conceito de fé. Porque os valores que nos foram entregues foram outros valores. Mas eu creio que eu vou ver essa igreja inflamada pela glória de Deus e o pau descendo no lombo. Pá, pá, pá. E a igreja inflamada pela glória, pelo poder. Sabe por quê? Porque ninguém vai para o céu sendo alisado, dizendo: continue na prostituição, continue na lascividade, continue na fornicação, continue no adultério, continue bebendo, continue mentindo, continue traindo, continue adulterando. Não, ninguém vai para o céu assim. Só vai para o céu dizendo: abandona o pecado, deixa a ira, procura paz e segue-a. Quem está aqui? Catuca quem está do seu lado, diga assim: nós vamos subir para a Nova Jerusalém. Quem vai subir comigo? Eu vou chegar lá, vou te reconhecer, Danilo. Eu vou chegar lá, vou te reconhecer, Simara. Não teremos esse corpo de vanglória, de vaidade, esse corpo de morte. Não teremos esse corpo, seremos transformados da corruptibilidade para a incorruptibilidade. Seremos como Ele é. O veremos face a face. Lá não há dor, lá não há choro, lá não há decepção, lá não há frustração, lá só há louvor, adoração, glorificação genuína, lá só há quebrantamento, aleluia, lá só há comunhão, e lá eu vou te conhecer sim. A igreja dos nossos dias precisa se alegrar com isso, irmão. É com esse teor de mensagem, de palavra. É com esse teor. A cada dia escândalo, a cada dia farisaísmo, a cada dia hipocrisia aumenta. Gente enriquecendo às custas da igreja, pisando a fé do povo, falando fábulas, vãs filosofias, e a palavra deixando de ser pregada. Paulo disse: como ouvirão, se não há quem pregue? Não há quem pregue, sabe por quê? Porque não há quem se comprometa com o que diz. Eu me comprometo com o que eu falo. Eu estou preparado para quem quiser me questionar acerca do que eu falo, porque eu sou convicto do que prego. Olha para quem está do seu lado, pergunta para ela assim: você é convicto da sua fé? Faça um aí para ele. Você é convicto da sua fé, irmão? Outra pergunta mais difícil: você é convicto da sua salvação? Pegou meio mundo de gente pelo pé agora. A sua salvação está em cash. A sua vida eterna pode ser questionada nessa noite. Se a trombeta tocar, você vai?
anjo ecoar a trombeta nessa noite, você vai, irmão? Muito em breve ouvirá uma notícia de um povo que desapareceu. Aí o refrão diz assim, ó: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê? Cadê? Tem raiz aqui não, meu pai? Tem crente raiz aqui? Tem crente raiz aqui? Aquele povo foi embora pra... Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê? Vai! Alguém com voz de lamento. A mocidade, as senhoras, os homens, Tominarassai, vai tocar trombeta. O meu nome vai ser chamado, o teu nome vai ser chamado. Cominarassuribicalábraceia. Arrependa-te hoje mesmo do teu pecado e vem aqui no altar, porque eu quero orar por você. Venha! Venha, venha, não tenha vergonha, porque se você confessar Jesus diante dos homens, Ele vai confessar você diante dos anjos. Oh, tem alguém para cantar essa música aí? Eu não sei a letra toda, coloca para mim aí, vai. Aquele povo foi... Meu Deus, achou? Ei, Jesus, aviva-nos outra vez, aviva-nos outra vez, restaura-nos, ganha-nos para o Senhor, meu Deus, nos ganhas para o Senhor. Eu quero olhar daqui no semblante, ver seu semblante queimando da glória de Deus. Eu quero olhar daqui, ver semblante pegando fogo pelo Espírito. Oh, labachura bacandaramarrácia. Eu quero orar por você nessa noite. Talvez você esteja aqui nessa noite e gostaria de entregar a sua vida a Cristo. Você sabe que o Senhor te chama, que o Espírito Santo falou ao teu coração, e que depende só de você dar um passo para o Senhor. E esse passo se redunda em reconhecimento. Cadê a primeira pessoa nessa noite para entregar a sua vida a Cristo? Onde está você? Jesus te chama. É uma questão de um passo, é uma questão de decisão. É uma questão de decisão, é uma questão de consciência sua com Deus. Você sabe o quanto você precisa dEle. Você sabe o quanto você precisa renovar a sua aliança com Deus. Não se engane, não se deixe iludir. Enganoso é o coração do homem. Há caminhos que para o homem parecem ser caminhos perfeitos, mas o seu final é caminho de morte. O seu destino é você mesmo que pode escolher. Eu estou falando para uma vida plena. Eu estou falando para uma vida transformada. Eu estou falando para uma vida de comunhão com Deus. Você está aqui, ouviu essa palavra, e essa palavra tocou no seu coração. Venha cá que eu quero orar por você. Venha, venha, não demore, venha que eu quero orar por você. Todos aqui são cristãos? Todos aqui? Todos que já estão aqui são cristãos? Todos? Levanta aí a mão que é crente. Você não é crente não? Em Cristo Jesus? Eu sei que você está aqui. Eu não tenho compromisso com seu dinheiro. Eu não tenho compromisso em te enganar.
Eu não tenho compromisso em te trazer afago, não tenho compromisso em lhe trazer. A minha mensagem é para te incomodar. A minha mensagem é para dizer para você: se hoje não se arrepender, tu vai para o inferno, se a trombeta tocar. A minha mensagem é para pregar para você, você ficar com raiva daquele pastor. Eu não quero agradar ninguém, não preciso agradar ninguém. Não tenha isso como um desabafo, nem como um desaforo, é uma verdade. É uma verdade. A questão, bispo, é que o que estão falando com o microfone está massageando as pessoas, tirando a consciência da responsabilidade espiritual que se tem diante de Deus. Cadê você para renovar a sua aliança com Deus? Pastor, eu andei afastado. Pastor, está vindo aqui a primeira alma para Jesus. Cadê você? Cadê a segunda pessoa? Pastor, eu tenho andado em caminhos que para mim parece ser um caminho perfeito, mas eu tenho percebido que não é o caminho perfeito, não é o caminho que Deus quer para mim. Há caminhos que para o homem parecem ser parece, mas não é, parece, só parece. Não tem perfeição nenhuma nesse caminho que você tem andado. Cadê a segunda pessoa? Quero renovar a minha aliança com Deus, pastor, preciso me firmar. Eu tenho dubiado, eu tenho andado em caminhos que meus pés, eu nunca imaginei fazer o que eu fiz, mas eu fiz. Mas eu estou aqui para dizer: Ele te perdoa. Cadê você? Venha, eu quero orar por você nessa noite. Se ainda hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Toda essa palavra é para fazer um apelo para você. Toda essa palavra é para te alcançar, para te resgatar. Ele nos alcançou com as suas cordas de amor. Eu não era nem para estar aqui, eu não mereço. Eu não mereço. Eu mereço o quê? Eu não mereço nada. Nem você merece. Você não mereceu nem entrar por aquela porta. Você não é digno nem de entrar naquela porta. Nem eu sou digno de entrar por essa porta. Mas a graça, a misericórdia, o favor dele que excede todo entendimento. Aí o pecador, o presbítero Luiz vai olhar assim: poxa, o homicida se converteu, Deus perdoou. Sim, Deus perdoou. Excede a minha capacidade, a sua capacidade de entender como é que Deus irá perdoar o mais vil pecador. Não procure respostas para isso que está aí no teu coração. Só aceite, só reconheça, melhor dizendo, que Cristo morreu na cruz. Se com teu coração crer, será justificado. E se com a tua boca confessares, alcançará salvação. É só isso que eu preciso de você. Crer no coração e confessar para a salvação. Se você crer, vem aqui na frente. Oh, eterno. Tem mais alguém? Estou jogando a rede para você. Venha. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Senhor, eu abençoo a vida deste homem. Reconhece e veio ao altar. Existem vitórias que só no altar recebemos. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser nele, aleluia, estiver, tudo ele vai controlar. Nesta calabaçuriando comenécia, aramandio minéia, subriandarabagacia. Deus manda te dizer assim: eu sou o Deus que faço nova todas as coisas. Eu vejo restituição de Deus sobre a tua vida. Tudo que tu perdeu, Ele é Deus para restituir hoje aqui nesse altar.
Eu profetizo sobre esta vida, Senhor, restauração financeira, restauração na área da saúde, restauração dos dons espirituais, porque o Senhor não toma, o Senhor dá sem arrependimento. Eu profetizo sobre ele, ó Deus, tudo novo de novo. Calabatuminaraceia, eu libero sobre Calabrataraçai, eu libero sobre ele, sobre toda a sua casa, que o Senhor trará um novo cântico em teus lábios, os teus olhos testemunharão aquilo que o Senhor um dia prometeu a ele. Ele verá, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura-lhe a fé. Senhor, tu sabes o que este homem está envolvido, tu sabes o que este homem está seguro, mas hoje eu profetizo que por tua mão ele estará seguro, em tuas mãos ele estará seguro. Estarás seguro, estarás seguro, estarás seguro. Olha para mim, Deus manda te dizer: sob as minhas mãos estarás seguro, estarás seguro. Dabadara sebi onde oramanarracia, lamanjo minara sebre ande comanabaya sa. Eu sou Deus que faço nova todas as coisas. Deus irá diante de ti, aplainando os caminhos, endireitando os caminhos. Eu vejo Deus limpando muita coisa na sua frente. Alabaia sebe anjoramanagácia, tirando espinhos, pedras. Eu vejo uma estrada e Deus limpando esse caminho. Confia, confia, descansa, entrega, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças e de todo o seu coração. Entrega. Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. O obreiro vai pegar seu nome, seu contato, para que eu entre em contato com você, tá bom? Deus te abençoe. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, irmão? A festa no céu quando um pecador se arrepende. A festa no céu. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Ah, pastor, eu não queria ouvir isso não. Fazer o que, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Amém? Eu quero convidar os nossos diáconos, por favor. Eu queria que Deus tivesse me dado o dom de cantar, Deus não me deu. Deus não me deu. Aí eu olho às vezes uns camaradas cantando na unção, na graça. Eu fico, pensa numa inveja santa. Assim, porque eu não tenho essa ferramenta, meu Deus. Eu ia juntar essa ferramenta com a pregação e aí Deus sabe, ia ficar muito soberbo, canta e prega. Vai ficar muito vaidoso, cantar e pregar, então não vai nem dar oportunidade para ninguém cantar, porque só ele vai cantar e só ele vai pregar. Deus sabe, irmão. Deus sabe. Vai dizer que você não é vaidoso. É só olhar para mim que você vê que eu sou vaidoso. Hein, bispo? Falsa modéstia para cá não, irmão, viu? Falsa modéstia não. Nós estamos muito apodrecidos de falsa modéstia. Não, pastor, que isso? Que isso? E o coração tá gostando porque tá elogiando. Tô bonito mesmo, irmão. Tô bonito mesmo. Gosto de blazer, gosto da calça mais apertadinha, lencinho no bolso. Quero subir nesse altar um culto mais bonito que o outro. Amém? Misericórdia, mano. Mas Deus conhece o coração, irmão. É aí que muita gente se confunde. Deus sabe a quem dá. Deus sabe quem chama.
Eu quero abençoar a sua carteira, a sua bolsa, seu carro, a sua conta. Quero abençoar o seu trabalho. Eu quero abençoar o suor do teu rosto. Eu quero abençoar a sua vida financeira. Pai, em nome de Jesus, faz prosperar esse homem, essa mulher. Faz ele encontrar o caminho da prosperidade. Faça ele viver o melhor dessa terra, porque é promessa do Senhor sobre as nossas vidas. E que a cada dia, Senhor, possamos comer do melhor e testemunhar o quanto o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Eu abençoo esta igreja com todas as sortes de bênção. Quem recebe e crê, diga amém. Aleluia. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor no seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Séria, tá? Então, logo em breve nós vamos estar com a fachada aqui. Já demos o start inicial e eu creio que logo a casa do Senhor estará mais bonita ainda. Amém? Vamos lá cantar os parabéns? E depois eu vou mandar o vídeo para ela, ela também está assistindo aí. E vamos agradecer a Deus. Lembre Dona Marise, orem por Dona Marise, a minha sogra, mãe do pastor. Amém? Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Mais uma vez, parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Dona Marise, nós cremos que o Senhor ainda tem muitos anos para a vida da senhora. Cremos que a senhora virá com tal testemunho de milagre que Deus operou na sua vida, porque Ele é fiel. As promessas todas ainda não foram cumpridas e Ele é fiel para cumprir. E morto não conta promessa que foi cumprida, não é verdade, irmão? Nós cremos que ela vai viver por muitos anos. Pode sentar rapidinho, o pastor vai orar. Eu só queria que ficasse de pé. Quem está em pé, quem está aqui pela primeira vez? Só quem está aqui pela primeira vez ficasse de pé, rapidinho. Só para a gente entregar uma lembrancinha para você saber os dias de culto. Quem aqui, irmão, já é inscrito no canal da igreja do YouTube? Todo mundo? Quem não for, quem não é, corre lá, AD Palavra Profética e aproveita, compartilha para que os amigos também, né, se inscrevam. Nós precisamos chegar a 1000 inscritos, só estamos com 512. Então, por favor, meu povo, vamos chegar para melhorar a qualidade de imagem, né? A edição, tudo direitinho. Amém? Deus abençoe. O pastor vai estar orando e dando a bênção apostólica. E tem caldo no final. Por favor, comprem, viu? R$5 só. Ao invés de lanchar lá fora, lancha aqui, gente. Abençoa esses que te abençoarem. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu quero chamar aqui o presbítero Luiz, por favor. Se coloque em pé, queridos. Vamos orar. Ele estará orando e impetrando a bênção apostólica. Amém? Quantos foram abençoados nessa noite? Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. É bom voltar a essa casa sempre. Eu fico muito feliz de retornar aqui juntamente com minha família, principalmente pelo fato de rever os amigos, alguns amigos, e também por ser muito ricamente alimentado. Quem foi alimentado nessa noite? Como bem disse o pastor Marcos, essa igreja é uma igreja que prega mensagem que a gente fica às vezes com raiva, né? Porque a mensagem nem Coca-Cola faz descer direito, né? Mas o evangelho é isso. A palavra do Senhor tem muito mais nãos para a nossa vida do que sims. Mas assim a gente vai crescendo, avançando e alcançando a estatura de varão perfeito para a glória de Deus e aguardando o grande dia das bodas do Cordeiro. Pai santo e eterno, eu quero te louvar,
bendizer o teu nome, te exaltar por tudo que o Senhor fez neste culto, por ter recebido, Senhor, as nossas orações, por ter recebido o culto que viemos prestar a Ti. Obrigado, Senhor, por esta rica palavra, por este alimento, ó Deus, que o Senhor trouxe aos nossos corações. Mas que sejamos, ó Deus, não apenas ouvintes, como diz a Tua palavra, mas praticantes, tudo para o louvor e para a honra e para a glória do Teu nome. Leva-nos para casa em paz. Concede-nos uma semana abençoada na Tua presença, Senhor. Que o Senhor se manifeste em nós e através de nós. É o que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diz...